Olá a todos, meu nome é Meire Marcondes, eu sou professora aposentada da Faculdade de Medicina Veterinária da Unesp, do campus de Araçatuba, onde eu trabalhei durante toda a minha carreira acadêmica como docente de clínica médica de cães e gatos, sempre tendo como linhas de pesquisa enfermidades infecciosas desses animais e doenças transmitidas por vetores. Atualmente eu sou a co-presidente do Comitê Científico da Associação Mundial de Clínicos Veterinários de Pequenos Animais, a UASAVA, e sou um dos 4 membros do grupo de diretrizes de vacinação, também da UASAVA. A ideia dessa apresentação de hoje é falar se a Covid-19 é um risco para cães e gatos. Então a gente começa falando um pouquinho sobre os coronavírus. Eles são RNA vírus envelopados, que pertencem à família Coronaviridae. Eles infectam uma grande variedade de espécies animais, tais como cães, gatos, aves, bovinos, e também infectam os seres humanos. A família Coronaviridae possui subfamílias. E na subfamília Orthocoronaviridae, nós temos 4 gêneros: os alfa, beta, gama e delta coronavírus. Os alfa e beta coronavírus infectam mamíferos, enquanto os gama e delta coronavírus infectam pássaros e peixes. O foco dessa apresentação são os alfa e beta coronavírus. Vamos começar falando dos coronavírus humanos. Os coronavírus que infectam homens são conhecidos desde a década de 1960 e geralmente causam problemas respiratórios leves, como um resfriado comum. Nós encontramos coronavírus humanos tanto entre os alfa quanto entre os beta coronavírus. Os 2 primeiros coronavírus humanos identificados por volta de 1965 foram esses: o 229E, um alfa coronavírus, e o OC43, um beta coronavírus. Em 2004, identificaram mais um alfa coronavírus, o NL63, em 2005, o beta-coronavírus HKU1. O que acontece quando um desses coronavírus infecta o homem, por exemplo? A primeira coisa é a produção de anticorpos contra esse vírus. O que algumas pessoas esquecem é que a formação de anticorpos ela não acontece contra o vírus como um todo, mas ela acontece contra algumas partes específicas do vírus. É como se fosse um sistema de chave e fechadura. Se você não tiver a chave certa, não consegue abrir ou trancar uma porta. Com os anticorpos acontece a mesma coisa. Eles são formados contra algumas estruturas que só aquele vírus possui. Bom, mas não são todos coronavírus? Eles não são todos parecidos? E a resposta é não. Vejam esses 2 exemplos aqui. Do lado esquerdo, uma ilustração do que seria o coronavírus humano 229E, e do lado direito, o HKU1. Quando a gente olha em detalhes, nós observamos como eles são diferentes. É como se você olhasse uma fechadura pelo lado de fora. Elas podem parecer todas iguais. Mas quando você observa por dentro, elas são diferentes. Por isso, os anticorpos que são produzidos para combater um tipo de coronavírus não servem para outros coronavírus. Se não servem para 2 coronavírus que infectam os homens, imaginem para coronavírus que infectam diferentes espécies, como, por exemplo, cães e seres humanos. Voltando para os coronavírus, dentre os alfa-coronavírus, nós temos, além de 2 coronavírus que causam doença respiratória em humanos, o coronavírus entérico canino, que pode causar diarreia leve em cães, e o coronavírus felino, que pode causar também a peritonite infecciosa felina. Mas é importante salientar que nenhum desses 2 coronavírus causa doença em humanos. E os beta-coronavírus? Dentre os beta-coronavírus, nós já falamos sobre esses 2, que causam problemas respiratórios comuns em humanos. Ainda temos o coronavírus bovino, que causa doença respiratória e gastrointestinal em bovinos. E existe também o coronavírus respiratório canino,
que é um dos agentes causadores do complexo respiratório infeccioso canino. O complexo respiratório infeccioso canino, que muitos ainda conhecem como tosse dos canis, é uma doença causada por vários vírus e bactérias, e entre eles nós temos um coronavírus. De maneira geral, é uma doença simples, sem maiores complicações. E o que a gente tem que saber então é que tanto os médicos veterinários quanto os médicos, há muito tempo nós conhecemos os coronavírus e temos eles dentro de nossa rotina de atendimento. Lembrando então que tanto o coronavírus bovino quanto o coronavírus respiratório infeccioso canino não acometem ou não causam doenças em humanos. Bom, embora nós tenhamos falado de coronavírus que causam problemas, infelizmente nós temos lido relatos de pessoas preocupadas dizendo que esse coronavírus foi criado em laboratório. Isso não reflete a verdade. Nenhum laboratório no mundo usou um coronavírus que já existia para criar esse que está causando a Covid-19, e isso pode ser comprovado por inúmeros estudos, dentre eles, eu pus um exemplo aqui, que foi publicado em 17 de março na revista Nature Medicine. Então, voltando ao nosso esquema completo, com exemplos de alguns coronavírus que causam doença em animais e no homem, é extremamente importante frisar que não existe relação entre eles, além do fato deles pertencerem à mesma família. Eu vou dar um exemplo que talvez ajude a explicar para quem não é da área médica. Todos nós pertencemos a uma família, todos da família têm o mesmo sobrenome, mas cada um é diferente do outro. O mesmo acontece com os coronavírus. São todos da mesma família, todos têm o mesmo nome, mas cada um é diferente do outro. Portanto, coronavírus de cães são diferentes do coronavírus que está causando esta pandemia. E as vacinas que existem contra a coronavirose canina? As vacinas contra o coronavírus canino, disponíveis em alguns países, foram produzidas para proteger contra a infecção entérica, isto é, contra o coronavírus que causa diarreia em cães. Se nós lembrarmos da explicação que eu dei há pouco, de que os anticorpos que produzimos agem como modelo de chave e fechadura, fica claro entender que nenhuma vacina produzida para um coronavírus de cão vai proteger algum de nós contra essa doença que está atingindo o mundo todo, a Covid-19. Mas afinal, nós devemos ou não vacinar os nossos cães contra a coronavirose? E a resposta é não. Por que a gente vacina ou por que existem vacinas? Bom, quando a coronavirose surgiu em cães, na Alemanha, em 1971, acreditava-se que o vírus pudesse levar a uma diarreia bastante severa, mas com a evolução da ciência, nós conseguimos, por meio de inúmeros estudos, de técnicas, entre elas a PCR, saber que os coronavírus que provocam diarreia em cães não causam um quadro severo. Ao contrário, eles causam uma diarreia leve. Na maioria das vezes, os animais nem apresentam diarreia. Eu fiz parte da publicação de um artigo científico alguns anos atrás, onde nós demonstramos que os cães sem diarreia possuem a mesma quantidade de coronavírus nas fezes do que os cães que têm diarreia. Isso quer dizer que o fato de você encontrar um vírus nas fezes não significa que é ele quem está causando a diarreia. Então, por conta dos avanços da ciência, hoje a gente entende melhor essa doença. Essa é a primeira razão pela qual hoje em dia as vacinas contra a coronavirose canina entérica, não são recomendadas. Mas e se o cão tiver parvovirose e coronavirose juntas? Isso não pode causar uma doença mais grave? Lógico que pode, mas não por conta da coronavirose, por conta da parvovirose. Por isso é tão importante vacinar adequadamente os animais contra a parvovirose, mas não contra a coronavirose.
Uma segunda razão para que as vacinas contra a coronavirose não sejam recomendadas diz respeito à patogenia da doença. E eu acho que fica fácil o entendimento quando a gente compara parvovirose e coronavirose. No cão com parvovirose existe uma viremia, isto é, o vírus passa pela circulação sanguínea antes de atingir o trato digestório, portanto, antes de causar diarreia. Já na coronavirose, o vírus chega ao intestino sem passar pela circulação. Ele vai direto do esôfago para o estômago e depois para o intestino. Quando você aplica uma vacina contra a parvovirose ou contra a coronavirose em um cão, você produz IgM e IgG, que são os anticorpos que estão na circulação. No caso da parvovirose, esses anticorpos ajudarão a proteger o cão, porque o vírus passa pela circulação antes de chegar no intestino. Já no caso da coronavirose, os anticorpos que estão circulando não conseguem proteger o cão porque o vírus não passa pela circulação. Os anticorpos precisam ser produzidos no próprio intestino, no caso a imunoglobulina A. O problema é que os estudos científicos têm demonstrado que as vacinas que nós aplicamos por via subcutânea nos cães praticamente não produzem IgA. Portanto, essa é a segunda razão para que a gente não utilize vacinas contra a coronavirose entérica. Esse é um trabalho onde a gente observa bem isso, onde foi avaliada a quantidade de IgA produzida a nível intestinal quando você usa uma vacina intramuscular ou subcutânea, comparada então com a quantidade de IgA produzida durante uma infecção natural. Portanto, se você usa, ou se você tem na sua clínica uma vacina que não contém coronavírus, você pode ficar absolutamente tranquilo, porque você não está colocando em risco o animal que você está atendendo. De forma nenhuma, esse animal vai ter algum problema pelo fato dele não estar utilizando uma vacina com coronavírus. Pelo contrário, são as recomendações dos grupos de diretriz de vacinações hoje em dia, de que não se utilizem vacinas contendo coronavírus. Então, os veterinários não devem usar vacinas contra o coronavírus canino diante do surto atual, acreditando que pode haver alguma forma de proteção contra a Covid-19, e isso a gente entende claramente, eu acho, por esse mecanismo de chave e fechadura. E os veterinários não precisam usar vacinas contra o coronavírus que causa diarreia em cães, porque ela é considerada como uma vacina não recomendada pelo grupo de diretriz de vacinação de cães e gatos da UASAVA e por outras publicações de outros grupos em relação à diretriz de vacinação. Então, existe um consenso mundial de que essas vacinas não precisam ser utilizadas. E, finalmente, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos em relação aos casos aí de cães e gatos que têm aparecido com resultado positivo para a presença, então, do vírus que causa Covid-19. O primeiro relato foi em 26 de fevereiro, em Hong Kong, um cão de 17 anos de um paciente que apresentava Covid-19. Esse animal foi retirado da casa e foi testado, e apresentou um resultado fraco positivo para a presença do vírus. O que é esse resultado fraco positivo? Então, o teste que foi usado foi a reação de PCR, reação em cadeia da polimerase, a PCR, o RT-PCR, porque era um RNA vírus, né, um RNA vírus, e esse animal apresentou, então, como essa técnica tem capacidade de determinar a carga viral, o resultado fraco positivo indica que a carga viral identificada foi baixa. E esse resultado ele se manteve positivo por um período de 12 dias em que esse animal estava isolado em quarentena em um canil oficial do governo. E o resultado foi positivo sempre em suave oral e em suave nasal. Importante salientar que em nenhum momento esse animal apresentou sintomas de Covid-19,
Foram realizando, então, PCR ao longo do tempo, e no 16º dia de quarentena, o animal já apresentava todos os seus dados negativos para PCR, portanto, ele foi liberado para voltar para a residência. O que aconteceu é que 3 dias após ele retornar à residência, ele veio a óbito, e o tutor se recusou a permitir que fizessem necropsia. Bom, chama atenção nessa história, primeiro, era um animal idoso de 17 anos, esse animal tinha doenças prévias, cardíaca e renal, ele tinha então um quadro clínico compatível com doenças outras, nenhum sintoma de Covid, e o que a gente acredita é que o fato dele ter se mantido isolado do proprietário, né, ou do tutor, num canil, acabou levando a um estresse maior que gerou aí uma descompensação e esse animal veio a óbito. Foi tentado realizar o isolamento viral nesse cão e o resultado foi negativo. Ele teve uma primeira sorologia com resultado negativo e uma segunda sorologia com resultado fraco positivo. O que é um resultado fraco positivo numa sorologia? É uma baixa quantidade de anticorpos. E em 18 de março, nós tivemos um outro animal, também em Hong Kong, um pastor alemão de 2 anos, que, da mesma forma como o primeiro, ele teve um resultado de PCR positivo para o coronavírus, também em swab nasal e oral, só que no 6º dia de quarentena, ele já passou a apresentar resultados negativos. Então vamos entender um pouco o que aconteceu, quais são como a gente interpreta esses resultados. Em primeiro lugar, quando a gente fala da técnica de PCR, ela é uma técnica que permite que a gente identifique a presença do RNA viral, mas nós não conseguimos saber se esse vírus está vivo ou não. Então, o fato de eu ter uma PCR positiva pode simplesmente identificar uma contaminação, né, desse animal, mas não necessariamente uma infecção. Por outro lado, o isolamento viral indica a presença de vírus vivo. E o isolamento viral que foi tentado no caso do primeiro animal, do Spitz, do Lulu da Pomerânia, ele foi negativo. E essa sorologia? O fato desse animal apresentar uma sorologia positiva após algum período indica que, na verdade, esse vírus, essa PCR positiva não deveria ser só uma contaminação, mas esse vírus provavelmente acabou penetrando no organismo e levando a uma resposta imune. Isso significa doença? Não. Isso não significa que o animal teve a doença, isso não significa que esse animal transmita essa doença, isso simplesmente significa que de alguma forma esse vírus entrou em contato e desencadeou uma resposta imune, que foi baixa, provavelmente até porque a carga viral era baixa. Bom, e agora nós temos um outro problema, que é o problema dos gatos. Então, no dia 18 de março, surgiu na mídia, e houve inclusive um relato oficial, de um gato na Bélgica, de um paciente com Covid. Esse gato, ele não foi levado ao hospital veterinário em Liège, mas ele vomitou e teve diarreia, e esse material, então, foi encaminhado para a realização de PCR para Covid, e esse resultado, para Covid não, desculpa, PCR para o SARS-CoV do tipo 2, e esse resultado, então, veio um resultado positivo. Esse animal, ele passou quadro clínico rápido, ele já se encontra bem, e aí surge a dúvida, isso não poderia ser uma contaminação pelo fato de, eventualmente, o gato ter lambido um ambiente ou ter se contaminado pelo próprio local onde ele estava e eliminado esse vírus pelas fezes? Existe uma possibilidade, porque, na verdade, o quadro clínico do animal, a gente não pode, nesse momento, dizer que era Covid-19. Ele pode ter qualquer outra doença, até porque o quadro se resolveu rapidamente. Por outro lado, agora, né, no dia 31 de março, um outro gato de um paciente com Covid em Hong Kong também apresentou um resultado positivo em swab de cavidade oral, nasal e reto.
De novo, o gato está em quarentena, não tem clínica e está sendo acompanhado. E aí surge toda essa dúvida, né? Qual é o papel do gato? Qual é a importância? Ou quanto a gente tem que se preocupar com isso? Então, só para a gente entender um pouco como é que o vírus penetra no organismo, vamos tentar relembrar algumas coisas. O rim, então, nas células justaglomerulares renais, nós temos produção de renina. No fígado, a gente tem produção de angiotensinogênio. Quando a renina entra em contato, então, na circulação com o angiotensinogênio, ela acaba produzindo aí esse angiotensinogênio transformado em angiotensina 1. A angiotensina 1, por sua vez, quando, sob a ação da enzima conversora de angiotensina, que é a ECA, se transforma em angiotensina 2, que é um potente vasoconstritor. E essa transformação acontece aí a nível pulmonar. Bom, e o que tem isso a ver com coronavírus? A gente já chega lá. Existe uma outra enzima que é a ECA2. A ECA2 ela está presente nas células endoteliais, no tecido renal, no trato gastrointestinal, nos pulmões, em coração, em miocárdio. E a ECA2 ela transforma ou ela quebra, ela degrada a angiotensina 2 e forma angiotensina 1A7. Lembrem que a angiotensina 2 ela é um potente vasoconstritor e essa angiotensina 1A7 ela é uma angiotensina que tem ação oposta, ela diminui a pressão arterial. Então, essa é a ação da ECA2. E o coronavírus nessa história? Os coronavírus, eles se ligam ao receptor da ECA2, que está presente nos pulmões, nas artérias, no coração, nos rins e nos intestinos. E é dessa forma que ele penetra no organismo. Daí os sintomas serem basicamente nesses órgãos, quando a gente tem uma infecção viral pelos coronavírus, no caso, o SARS-CoV do tipo 2. E o que se sabe hoje é que o receptor da ECA2 do homem e do gato, os receptores são semelhantes, mas não existe uma semelhança grande entre os receptores do homem e do cão. Por isso, a gente não acha nada de anormal o fato, eventualmente, de um gato se infectar tanto quanto poderia acontecer com um humano. Mas vejam, vamos tentar entender essa história. Eu não estou dizendo que um gato pode ficar doente com Covid-19. O que a gente sabe é que o gato tem mais chance, teoricamente, de se infectar do que o cão. E a gente já sabe disso desde a época do SARS, onde já se conhecia o fato de que alguns gatos poderiam fazer infecção, o que não significa que esses animais façam a doença e venham a infectar outros animais ou o ser humano. Eu gostaria de fazer um comentário também sobre um trabalho que apareceu na internet. Esse trabalho ele está num repositório de trabalhos que são encaminhados para publicação. E é importante salientar que esse artigo não foi publicado ainda, que ele ainda não foi avaliado por pares, portanto, ele ainda não passou por um crivo de especialistas que avaliassem a metodologia e tudo que foi feito durante o desenvolvimento do estudo, que é um estudo com poucos animais, onde os autores avaliam a suscetibilidade de furões de gatos, de cães e de diferentes animais domésticos ao SARS-CoV do tipo 2. E eles concluem, então, que o SARS-CoV tipo 2 ele se replica de forma eficiente em furões e em gatos e se replica de uma forma mais fraca ou mais pobre, como é o termo que eles usam, em cães. Não é nenhuma novidade que os SARS-CoV tipo 1 e 2 podem se replicar
em gatos em furões, particularmente o SARS do tipo 1 já existe, nós já sabemos disso há muito tempo, mas há que se ter bastante cuidado na interpretação de resultados com um grupo pequeno de animais, onde a carga viral que foi inoculada nesses gatos talvez não represente a realidade de uma infecção natural. O que eles fizeram nesse experimento de agora, eles inocularam 5 gatos de 8 meses de idade, fizeram inoculação intranasal, 2 gatos foram submetidos à eutanásia no 6º dia, e um deles eles encontraram vírus vivo no trato respiratório superior, e no outro apenas o RNA viral no trato respiratório superior e nos intestinos. Então, essa primeira observação já nos mostra que o vírus fez replicação nesse gato. Nos outros 3 gatos, eles tinham como objetivo avaliar a capacidade de transmitir o SARS-CoV tipo 2. Então, o que eles fizeram? Eles inocularam esses 3 e deixaram cada um numa gaiola separada, e ao lado dessa gaiola, eles puseram outra gaiola com um animal sadio. Então, eram pares de gatos, um inoculado e o outro sem inoculação, em gaiolas próximas. Eles encontraram RNA viral nas fezes de todos os animais, dos 6 animais. O primeiro par foi submetido à eutanásia no 11º dia, e esses animais apresentavam RNA viral no trato respiratório superior, ambos, e foram observados anticorpos no gato que foi inoculado. Com relação aos outros 2 pares, eles foram submetidos à eutanásia no 12º dia. Um dos gatos inoculados apresentava RNA viral no trato respiratório superior e ele também produziu anticorpos contra o SARS-CoV tipo 2. E em relação ao outro par, foi observada a presença de RNA viral nas tonsilas, mas o gato também apresentou anticorpos, o inoculado, e no gato que não havia sido inoculado, foi observada a presença de anticorpos. Isso nos mostra que esses gatos tiveram a capacidade de se infectar e que o vírus fez replicação viral, de modo que houve, inclusive, uma resposta imune nesses animais. Então, houve capacidade de transmissão de um gato para o outro. E aí ficam algumas dúvidas. Então, a primeira pergunta é: os cães e gatos podem ser infectados pelo SARS-CoV do tipo 2? Possivelmente. E o que a gente sabe até agora, pelo que eu já apresentei, pelo receptor da ECA2, por essa suscetibilidade maior de gatos, é que os cães provavelmente têm uma suscetibilidade menor e os gatos têm uma possibilidade maior, então, de desenvolver essa infecção. O SARS-CoV do tipo 2 pode causar doença em cães e gatos? Até o momento não existe nenhuma evidência que comprove isso, ou até o momento a gente não tem nenhum quadro clínico confirmado de Covid-19 em cães ou gatos. Não é novidade para a gente que o gato pode se infectar com o SARS-CoV, porque isso já aconteceu com o SARS-CoV do tipo 1. Então, nós já conhecemos isso, nós já sabemos que gatos podem se infectar. Existe uma possibilidade? Existe. Em outras situações, raros casos de gatos infectados existiram na época da SARS. Mas o que a gente tem que ter em mente, até que nós conheçamos melhor a situação, a doença e tudo que vai acontecer ainda, é que esse trabalho que eu comentei agora há pouco, ele foi feito com inoculação experimental. Então, nós percebemos por esse trabalho que
gatos infectados tiveram a capacidade de infectar outros, mas o que nós não sabemos é quanto dessa dose inoculada diz respeito exatamente o que um gato receberia caso ele entrasse em contato com o tutor, porque isso foi um estudo experimental. Então, talvez um tutor, a carga viral que ele que por conta dessa doença do tutor o gato seja exposto, né, essa carga viral que esse gato seja exposto numa situação natural, talvez não seja suficiente para que ele desenvolva a doença ou transmita essa doença. Então, esse tipo de situação real nós ainda não vivemos com o SARS-CoV do tipo 2. Então, até o momento, não existe evidências de gatos doentes, né? Pode ser que isso mude, mas nesse momento, por mais que eles sejam suscetíveis e que a gente tenha que ter um olhar diferenciado para isso, não é motivo para pânico, não é motivo para abandonar gatos, não é motivo para nenhuma ação extrema em relação aos gatos. Cães e gatos podem transmitir a doença para humanos? Também não existem evidências de que isso aconteça. De novo, nós ainda temos poucos casos confirmados de possíveis infecções, e mesmo que isso aconteça, a possibilidade de um cão ou de um gato transmitir essa doença, ela é muito pequena, ela é muito remota. Então, nesse momento, isso não é uma situação com que a gente deva se preocupar. Mesmo que cães e gatos não fiquem doentes, eles podem agir como fômites? Isso é muito pouco provável, porque mesmo que um cão ou que um gato estejam próximos a um indivíduo doente, a carga viral a que ele é submetido, ou que eventualmente está num pelo desse animal, ela provavelmente é muito baixa. Agora, independente disso, existem cuidados básicos com qualquer paciente que esteja com Covid-19 que são tomadas de maneira geral e que a gente deve incluir também os animais de companhia. Então, dentre esses cuidados, o que a Organização Mundial da Saúde recomenda, o CDC recomenda e várias entidades têm recomendado. Indivíduos que estão doentes, eles devem evitar contato próximo com seus animais. O ideal é que outra pessoa tome conta desse animal. Enquanto esse indivíduo estiver doente, ele deve fazer um isolamento, inclusive dos animais. Os animais não devem ficar na cama, não devem ficar no mesmo ambiente, até para não circular dentro de uma casa e acabar eventualmente levando uma contaminação de um tutor doente para uma outra pessoa que ainda não está ou que não está infectada dentro desse mesmo ambiente ou dentro dessa mesma residência. Então é importante que a gente evite esse contato dos animais com os indivíduos que estão com Covid-19. Caso não haja opção e ele seja a única pessoa para cuidar desse animal, no momento de cuidar do animal, ele deve fazer uso de máscaras, porque pelo menos para tentar proteger e evitar que haja então uma contaminação desse cão ou desse gato. Finalmente eu deixo para vocês aqui o site da Oasava, onde nós temos uma parte aí só direcionada a informações sobre a Covid-19 e cães e gatos, com vários links para outras associações e com informações que nós tentamos alimentar semanalmente, às vezes até com intervalos mais curtos, à medida que as coisas vão acontecendo, com muitos dos documentos já traduzidos para o português. Eu gostaria de agradecer, então, a oportunidade de fazer essa apresentação. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas. Muito obrigada.